Dentes brancos, alinhados e um sorriso marcante e natural. Quem não quer, não é mesmo? Hoje vamos falar sobre a importância do sorriso e como deixá-lo ainda mais bonito. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o ortodontista Cristiano Guimarães Pereira, que vai dar dicas de cuidados e tratamentos para manter a saúde bucal e o sorriso ainda mais bonito. Se você tem perguntas, dúvidas ou comentários sobre esse assunto, já sabe, a gente está ao vivo nessa quarta-feira. É só ligar 3209-3301 ou mandar o seu e-mail, semprefelis@redesuper.com.br. Antes de começar a conversar com o doutor Cristiano, a gente vai ver uma matéria com 3 meninas com conhecidos e elogiados sorrisos que falam que tipo de cuidados elas tomam e o que as fazem sorrir tanto. Vamos ver? O sorriso nos deixa mais amigáveis, mais simpáticos. A verdade é que quando a gente sorri, a vida fica um pouco mais leve, não é verdade? Por isso, para te inspirar a ter uma vida mais feliz, hoje a gente vai conhecer a história de algumas pessoas que adoram sorrir e a importância que isso tem na vida de cada uma delas. A palavra diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto. Então eu vejo assim, o sorriso ele é o cartão postal, é onde você mostra aquilo que você está sentindo. E como filha de Deus, né, como alguém que conhece bem o dono desse sorriso, então eu acho que é muito importante estar sempre mostrando, né, revelando a alegria, transmitindo o amor. E eu creio, inclusive, que o sorriso pode curar, né? Então, por isso, sorrir sempre, sorrir é fundamental, né, para você revelar aquele que é o dono do seu sorriso, que no meu caso é Jesus. Eu acho que o sorriso é como se fosse um cartão de visita, porque a primeira impressão ela marca muito. Então, se você é uma pessoa com uma fisionomia fechada, meio para baixo, isso passa. As pessoas não querem estar perto de pessoas assim. Elas querem estar perto de pessoas que vão levantá-las, que vai alegrar o ambiente. Então, eu acho que ele é muito importante, até para a área do trabalho, assim, para seus amigos, para a família. Você é uma pessoa que as pessoas querem estar perto. Então, sorrir, alegrar, isso muda o ambiente, né? Então, para mim, é muito importante. Eu concordo com tudo que ela falou, que é muito mais fácil, né? Você se sentir bem-vindo no lugar quando vem uma pessoa já e sorri pra você, né? Então, como a Priscila falou mesmo, é um cartão de visita. Quando você olha pra uma pessoa e ela já sorri, automaticamente você se desarma, né? Aí eu acho que é muito mais fácil. Quando a gente tem motivos pra ficar triste, né? Que a gente sempre tem motivos, mas quando a gente se lembra que a gente tem 1000 razões pra ser feliz, automaticamente um sorriso brota no rosto, né? Então, ele levanta a autoestima, né? Uma pessoa que sempre ri, você vê que aquela pessoa ela é uma pessoa com autoestima, né? Alta, assim. Então, ela acaba pensando no lado positivo, ao invés de ficar focando no problema. Ela foca sempre no lado positivo, você consegue ver o lado bom, né? Sempre tem um lado bom pra gente lembrar. Eu, por exemplo, perdi os meus pais na adolescência, né? E entre outras coisas que aconteceram. Então eu tinha muitos motivos realmente para não sorrir, de maneira nenhuma. Mas o Senhor, sabe, dono do meu sorriso, Ele foi me ensinando que sorrir é a maneira de também agradecer, independente das circunstâncias. Né? É muito fácil a gente sorrir, a gente brincar e a gente agradecer quando tudo vai muito bem. E quando as coisas começam a sair do nosso controle, a gente tem muita aquela mania até de usar desculpas, sabe? Eu vou me revoltar por causa disso, eu não vou viver bem por causa disso. Mas o Senhor, Ele nos traz motivo de sorrir. E eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é o que o coração grato, ele move o coração de Deus. E como que você agradece? Você agradece emburrado? Você agradece sorrindo. Então, nesse relacionamento, cultivando com o Senhor esse relacionamento, sorrindo, agradecendo, eu fui vendo que a melhor maneira de você passar, né? Passar a etapa, vencer essa circunstância, é através do sorriso. O motivo de começar o blog foi mesmo o desejo de compartilhar o que eu chamo de aventuras com meu amigo Espírito Santo. O Senhor foi à medida, né, da vida, me mostrando quanto eu tenho motivos para sorrir. E sendo Ele o dono do meu sorriso, eu tive o desejo então de compartilhar essas aventuras, né? E mostrar para todo mundo que nós temos um dono do sorriso e que Ele nos dá muitos motivos para poder sorrir. É importante a gente ter uma higiene bucal boa, né? Ter um sorriso bonito. E eu ouvi falar que no seu rosto
rosto, o sorriso é 40% do que atrai as pessoas. Então, assim, se você tem um sorriso bonito, assim, se você sempre tá sorrindo, né, isso já chama muita atenção das pessoas. É quase a metade, né, do que chama a atenção das pessoas, que atrai as pessoas. Não usei aparelho. Eu acreditava que fosse precisar, sabe, naquela época do adolescente, que estão se ajeitando ainda, mas não cheguei a precisar, não. Mas é claro que eu me preocupo, é muito importante, né, a gente está mantendo, cuidando. Como eu falei, né, a princípio, ele é o cartão postal e a saúde, inclusive, né. Que lindas as meninas. Obrigada, Cíntia, Priscila, Débora. Beijo para vocês. A Débora Arcuri foi nossa produtora aqui também, jornalista, repórter aqui da Rede Super do Sempre Feliz. Saudade de vocês. 3 lindas princesas com sorrisos lindos. E para falar mais sobre esse assunto, para saber como manter aquelas que já têm um sorriso bonito e saudável, como obter aqueles que ainda não têm, vamos falar do sorriso que não é aquele sorriso que está brotando ali do coração delas, esse sorriso natural. Os dentes mesmo agora, né? E também no finalzinho a gente fala mais sobre esse sorriso que brota de um coração alegre. Eu recebo o ortodontista Cristiano Guimarães Pereira, que vai falar para a gente sobre esse assunto. Tudo bem, doutor Cristiano? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. A você. Obrigada. E realmente o sorriso é o cartão postal da gente, né? A gente entra, o sorriso parece que entra antes, né? Com certeza, né? Toda vez que a gente se apresenta para alguma pessoa, a primeira coisa que a gente repara é nos olhos e nos sorrisos. E essa é a expressão que você passa, a primeira impressão normalmente é a que fica. Então, se você passa uma impressão boa, a chance de você conseguir desenvolver uma conversa, conseguir um emprego ou qualquer coisa assim, fica, como se diz, facilitada, né, por essa questão. É verdade. Que abre as portas. Não, né? meio caminho andado, como diz o ditado, né, doutor Cristiano? Bom, existem pessoas que até querem sorrir mais, mas não estão com os dentes apropriados, digamos assim, para elas, para a autoestima delas. É muito importante ter os dentes alinhados, às vezes os dentes são muito encavalados ou os dentes estão amarelados. O profissional, ele vem, né, o ortodontista, o dentista clínico também, eles vêm juntamente, né, geralmente é uma equipe, para fazer um trabalho aí nesses dentes para que a pessoa sorria mais, né, doutor Cristiano? O que a pessoa tem que fazer? Em primeiro lugar, a gente tem que regularmente ir ao dentista, né, claro? Exatamente. A odontologia evoluiu muito nesses últimos anos, né? Antigamente a preocupação era mais curativa, né? Em restaurar, em resolver problemas. E hoje, com o advento da mídia, então a gente tem uma preocupação com a estética muito grande também. Toda vez que as pessoas procuram um profissional, a gente tenta aliar essas duas coisas, tanto a estética como a função, né? De forma proporcional para a pessoa, a possibilidade dela ter essa autoestima, dela ter a tranquilidade de poder sorrir. E é muito comum a gente ver isso, pessoas que não sorriem por vergonha. Elas querem sorrir, mas acabam contraindo esse sorriso, se retraindo em função de terem vergonha de se expor. É verdade. Parece que a pessoa lembra, né? No meio do sorriso, exatamente. Ela lembra, fica com vergonha, coloca a mão na boca, tenta abaixar, né, disfarçar para não aparecer. Isso é ruim, porque aí limita a expressão dela. A pessoa está querendo se expressar melhor. E aí acaba ficando contida. Verdade. E outra coisa, né? Os dentes desalinhados, eles vão provocar muitos outros problemas, Com não é, certeza. doutor Cristiano? Quais seriam esses problemas? Olha, a gente pode fazer uma correlação com um carro. Se você tiver um carro com os pneus desalinhados, a tendência com as rodas desalinhadas, a tendência é que esses pneus vão se gastar mais rápido, podem afetar a suspensão e trazer outros problemas. A mesma coisa são os dentes. Então, quando eles estão desalinhados, o desgaste deles ao longo da vida pode ser prejudicado. Podem levar a trincas, quebras, problemas gengivais, periodontais e até perdas. Né? Então, o organismo é um mecanismo, exatamente. Então, a gente tem que deixar ele fluindo de forma azeitada, né? De forma encaixada, para que ao longo dos anos esse desgaste seja mínimo e mantenha tanto a saúde como a estética. Verdade. Até para o maxilofacial, né? Para essa questão do maxilar, dores, às vezes dores vão bruxismo, dor de cabeça, é muito comum. Normalmente, esses estão mais relacionados a problemas de ansiedade. O estresse, né? Eles afetam os dentes, o bruxismo, a saciedade, o estresse, faz com que as pessoas comecem a fazer apertamentos ou rangimento dos dentes,
que podem levar a dor de ouvido, dor de cabeça, trinca nos dentes, vários outros problemas relacionados a isso. É verdade. E doenças da vida moderna também, Exatamente. né? Então é bom sempre procurar um profissional se você está sentindo dores. Eu já tive esse problema, sentindo dores nessa região. Às vezes dorme errado, dorme com a mão no queixo, né? O tempo todo está dormindo assim, e aí vai deslocando. Então são várias coisas que podem acontecer. Mas voltando para os dentes, hoje em dia a gente vê pessoas mais velhas, né? A pessoa brinca assim, virei adolescente. A gente pessoas de 60 anos, 50, 60, 70 anos, 70 eu não sei, mas eu conheço pessoas que estão com mais de 60 e estão usando aparelho. Esse tratamento é viável para essas pessoas, doutor Cristiano? Não há depois os dentes, como a gente fala legalmente, não voltam para o lugar onde eles estavam depois de usar o aparelho? Não existe uma perda óssea? Como funciona isso? Cada pessoa é uma pessoa mesmo, é um caso? Cada um a gente tem que avaliar individualmente. Então, cada vez que o paciente procura o profissional, ele pede uma série de exames para poder verificar o estado de saúde dessa pessoa. Desde que a pessoa apresente condições periodontais, condições de saúde, é possível fazer a movimentação em qualquer idade. Isso realmente não é restrição. Eu mesmo já tive paciente de mais de 60 anos, que tinha arrumado namorado, sentia necessidade de, né, aquela renovação da autoestima. Ela sentia necessidade de cuidar de si, né, o namoro fez brotar nela isso, a necessidade, a pessoa começa a se cuidar e leva a autoestima. Então é comum. Então o que a gente faz é isso, é avaliar se a pessoa apresenta condições para fazer o tratamento. Às vezes, se não apresenta determinadas condições, ela passa por um tratamento antes, de forma que possa posteriormente executar um outro tipo de tratamento. Hoje é difícil não ter uma solução. Hoje a odontologia está muito avançada, não só na área de ortodontia, mas em todas as áreas. Né, em endodontia, que é canal, prótese, que são restaurações, dentaduras, esse tipo de coisa, os implantes. Então, antigamente, a gente tinha uma odontologia que causava muito medo nas pessoas. Verdade, né, limitada, todo mundo, exatamente, parecia que ia sofrer muito no consultório. E hoje as técnicas estão muito avançadas. Então, a gente consegue fazer tratamentos mais curtos, mais rápidos e com eficiência muito grande. E, além do mais, a gente está conseguindo transmitir uma sensação de naturalidade. A pessoa sai do consultório e os outros não sabem que ela tratou. Apenas sabem que ela está mais bonita. Olha e não conseguem perceber devido à naturalidade com que a gente consegue fazer os tratamentos hoje, principalmente os tratamentos estéticos. Facetas de porcelana, lentes de contato. Então, assim, as possibilidades são o que é isso, lentes de contato? Lentes de contato, exatamente. Como se fosse uma capa de porcelana que vai revestir os dentes, dando novos formatos a ele. Então, antigamente, o tratamento era de dentro para fora. A gente via o dente e arrumava ele. Hoje, é o contrário, é de fora para dentro. A gente vê a pessoa, olha o rosto dela e vê como o sorriso vai ajudar a contribuir para a beleza desse rosto. Então, todo o planejamento é vendo como é o perfil da pessoa, como essa pessoa sorri, como a exposição gengival dela. Então, uma série de fatores são analisados para depois a gente poder planejar uma construção do sorriso. E as lentes de contato entram nesse sentido, em que a gente modela o formato dos dentes para o sorriso ficar mais agradável. Então, é possível pessoas que às vezes têm dentes tortos, dentes com cores alteradas, formatos inadequados, espaços entre os dentes, com uma sessão de tratamento de facetas, de lentes de contato, você consegue cobrir todos esses dentes, dando novos formatos a ele e, consequentemente, um novo sorriso para essa pessoa. É verdade. E até pessoas que têm os dentes muito curtos ou muito longos, quer dizer, tudo isso pode ser ajeitado, pode ser alinhado, né, doutor Cristiano? Exatamente, pode ser consertado, né? Se o dente não tiver como ser consertado, pode ser feito um implante. Se a coroa não tem como ser restaurada, pode ser feita uma faceta, uma coroa de porcelana. Então, todas as possibilidades existem. O profissional avalia e indica para onde que deve começar o processo. Para ele obter o máximo de resultado possível. Maravilha, né, gente? Hoje em dia a tecnologia nos ajuda em todas as áreas, inclusive, claro, nessa dos nossos dentes e do nosso sorriso. Doutor Cristiano, quais são os perigos, ou seja, as características do clareamento? Existem contraindicações? Existem pessoas que abusam e fazem demais e não é legal? Como que funciona isso? Porque a gente vê, às vezes, pessoas que extrapolam, né? O dente já perdeu a cor, o dente já ficou cinza, porque eu conheço meninas novas de 20 e poucos anos que já estão com os dentes, eu não sei
explicar, mas a gente percebe que a cor está totalmente alterada devido ao abuso do clareamento. Exatamente. É por isso que é a importância de conversar com um profissional, porque ele vai indicar o que é adequado para cada pessoa. Então, você imagina, uma pessoa de 20 anos, é comum que ela tenha os dentes bem claros. Mas uma pessoa de 60 anos, se tiver os dentes muito claros, fica parecendo artificial. Então, nesse ponto, é importante o dentista dar a instrução adequada para o paciente, para ele entender o limite. Os dentes têm um potencial de clareamento. Normalmente, se for um clareamento caseiro, normalmente existem 2 tipos de clareamento. Um clareamento de autoaplicação, onde é feita uma moldeira e é passado um remédio para o paciente. Antes de dormir, ele aplica o remédio nessa moldeira, encaixa ela sobre os dentes e dorme com ela. Durante 2 a 3 semanas ocorre o clareamento dos dentes. E o clareamento feito no consultório, que eles chamam de clareamento a laser, clareamento ativado por luz, é o mesmo produto de uma forma mais concentrada, que é usada no consultório, em sessões, 2, 3 sessões, faz-se o clareamento. Normalmente isso é suficiente para a gente atingir o clareamento daquele paciente em específico. Entendeu? E tem gente que realmente abusa. O excesso de produto que é colocado nas moldeiras, podendo ser engolido pelas pessoas, pode levar a transtornos gastrointestinais. Como você falou, o tempo excessivo de uso do produto pode levar a sensibilidades e alguns outros problemas. Então, realmente, o importante é seguir a indicação do profissional para ver o que é bom para cada paciente. E de uma forma, como eu te falei, que fique natural, que não fique excessivo, É verdade. fica over, né, como a gente fala, né? Passou do da ponto. conta, Exatamente. verdade. Existem dentistas mais tradicionais que são contra o clareamento, né, doutor Cristiano? Eles falam que tira o esmalte do dente. Como que é isso? Às vezes eu fico na dúvida, porque são profissionais até muito capacitados, confiáveis, que eu já ouvi falando, olha, não, o clareamento não é bom em hipótese alguma. E os estudos mais recentes, eles dizem que não tem problema, o clareamento realmente não atinge o esmalte do dente, só tira aquela sujeira mesmo, aquele amarelado por causa do café, por causa de tantas coisas que ao longo dos anos vão acarretando. Como que realmente a gente pode ficar tranquilo em relação a isso? O clareamento externo, a gente também tem o clareamento externo, que é esse que eu expliquei para vocês, e tem um clareamento que é interno, que é feito por dentro do dente. Esse clareamento interno, ele tem alguns riscos, sim. A gente já vê até uma diminuição do uso dele no consultório. Você já deve ter visto algumas pessoas que têm um dente apenas mais escuro que outros, às vezes esse dente foi tratado de canal e escureceu. Então, quando faz aquele clareamento de todos os dentes, ele não clareia sozinho. Normalmente é preciso fazer um procedimento interno nele. Esse procedimento, esse medicamento que é colocado dentro dele, realmente, se não for bem manipulado, pode causar algum prejuízo para as raízes dos dentes. O externo, existe essa controvérsia, mas ele é muito seguro. Existe uma questão a respeito de se o produto é passível de provocar câncer e tal, mas não existem pesquisas que mostrem que isso aconteça, porque teria que ser uma exposição tão intensa ao produto, né, durante um tempo tão grande que a gente não visualiza isso. Então, o clareamento externo ele é muito seguro, as pessoas podem fazer, desde que indicado por um profissional e acompanhado da forma correta. Joia, muito bom. Tem uma pergunta aqui, tem um comentário, lembrando a você que está assistindo a gente nessa quarta, eu falo nessa quarta porque na quinta-feira, no outro dia, a gente tem uma reprise. Então, nessa quarta-feira a gente está ao vivo, você pode mandar sua pergunta para 3209-3301 ou pelo e-mail, semprefeliz@redesuper.com.br, que é o que fez o nosso querido Paulo, lá de Caxias do Sul. Olha só, beijo para você, Paulo, para sua esposa Márcia, minha xará, e a sogra Lloyd, que sempre estão assistindo a gente e diz que os temas são muito interessantes, os assuntos. Que bom, beijo para vocês aí, viu, queridos, do Rio Grande do Sul. Tchê! Pergunta, o implante de todos os dentes pode gerar algum problema, doutor Cristiano? De todos os dentes? Bom, se ele perdeu todos, ele tem que ver se ele tem a necessidade de fazer um implante de todos. Existem técnicas em que você faz alguns implantes e coloca uma prótese sobre esses dentes, ou realmente você pode fazer implantes individuais. O que precisa ver é se existe osso suficiente para fazer esses implantes. Ele tem que procurar o profissional vai fazer os exames adequados. Não havendo, existe até a possibilidade de se fazer um enxerto ósseo e tentar fazer os implantes. Os implantes também são uma técnica muito segura.
Normalmente os problemas que a gente tem são relacionados a cigarro, o fumo pode atrapalhar a adesão desses implantes ao osso, podendo levar o paciente até a perda do implante pós a cirurgia, né? Problemas com diabetes, problemas de cicatrização relacionados a isso, mas é uma percentagem muito pequena. Hoje os implantes são muito seguros, se é um profissional capacitado, ele pode ficar tranquilo. Que bom. Isso é muito bom mesmo. Com certeza a gente tem visto, né, a evolução da ciência nos ajudando tanto aí, né? Pessoas que fizeram implante 20 anos atrás ou 25, sei lá, anos atrás, elas tiveram um processo diferente do que tem hoje, né? Muito diferente. Hoje. Então hoje realmente hoje está os muito processos são mais tranquilo. rápidos, a adesão do implante ao osso é mais segura, mais firme. Mas mesmo assim é muito importante a pessoa estar no profissional capacitado, né, doutor Cristiano? Porque existem profissionais e profissionais. Qual a dica que você dá? A pessoa pode pesquisar o nome desse profissional que vai fazer o implante? Tem que ser um especialista em implante? Quais as suas orientações? Bom, todo cirurgião dentista pode aplicar todas as técnicas. O que acontece é o seguinte, primeiro eu acho que as pessoas devem procurar alguém que foi indicado, porque já é uma relação de alguém que você conhece, que já foi lá, que já procurou, que sabe como é o serviço. Após isso, você vai verificar esse profissional. Ele tem que estar inscrito no conselho de classe. Então, você pode entrar no Conselho Regional de Odontologia e ver se esse profissional está inscrito. Para procedimentos mais complexos, o ideal é que seja um especialista, porque ele vai ter mais experiência, ele vai ter mais estudo, ele vai estar mais dedicado àquele assunto. Então, ele vai conseguir resolver esse problema com uma maior facilidade, ou com técnicas mais avançadas, ou alguma coisa assim. Então, tudo isso a pessoa pode conferir no conselho, se essa pessoa está devidamente preparada para executar isso. E, consequentemente, né, ter, como eu te falei, indicações que tragam para ela segurança. É verdade. Eu acho que o que a gente fica mais seguro é isso, né? Quando exatamente. Algumas pessoas que a gente conhece já fizeram, já tem uns anos também. Você já viu o resultado nessas outras pessoas. Não é acabar de fazer também, né? Porque às vezes depois de um tempo que pode acarretar algum problema. E existem alguns problemas que podem acontecer, mesmo se o profissional for muito bom, muito capacitado, podem acontecer, porque nós somos um corpo vivo, né? Em constante mutação. Exatamente. Então, algumas coisas não são porque o profissional não foi competente, mas porque nós somos um corpo e realmente pode acontecer alguma coisa. Essa pessoa já teve um problema, então ela já perdeu esse dente anteriormente. Esse já não é um dente natural. Então, a pessoa realmente tem que seguir os cuidados que o profissional indicar para ter o maior nível possível de durabilidade desse serviço. Esses cremes dentais, a gente está falando de clareamento, me ocorreu aqui essa pergunta. Esses cremes dentais que falam hoje em dia, né, a mídia mostra que clareiam os dentes, eles realmente funcionam, doutor Cristiano? Eles não chegam a clarear os dentes como as pessoas esperariam que clareassem, né? Não como a gente vê nas propagandas. Nas fotos, né? Na verdade, eles acabam sendo mais uma manutenção de um clareamento, mas se você espera que seus dentes fiquem claros, a partir daquilo, às vezes acaba correndo um pouquinho de frustração. Ah, sim. E também tem o problema de, às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma restauração em um dente e um outro dente é natural. E vamos supor que ela usa esse creme e clareia o dente natural. A restauração não vai clarear. Aí vai dar um contraste que às vezes vai piorar a estética. É verdade. Então, por isso a importância de procurar o profissional para ele indicar o que realmente é adequado para cada pessoa. Com certeza. Tem, acho que agora a Anvisa até mudou isso. Antigamente tinham alguns produtos clareadores que eram vendidos, não só essas pastas dentais, alguns clareadores mesmo. E ocorria esse problema, a pessoa fazia o clareamento em casa, e em função dela não saber que eu tenho uma restauração aqui, um dente já era uma coroa, que esses dentes não iriam clarear junto com o produto, acaba tendo um resultado pior, porque o contraste chama mais a atenção. É verdade, ela se frustra mais ainda, né? Exatamente. A gente falou, até a gente já citou no começo da nossa conversa, sobre os aparelhos, né, ortodônticos. As crianças, a partir de qual idade as crianças podem usar aparelhos? A gente deve levar os nossos filhos, claro, sempre, regularmente ao dentista, desde sempre, né? Desde sempre, desde bebê. E o dentista, ele vai encaminhar para um ortodontista, por exemplo, quando ele vir algum desalinhamento, alguma projeção, por exemplo, né, do queixo da criança. O quanto antes isso for analisado, melhor, né?
O que acontece é o seguinte, existem vertentes de tratamento diferentes. Tem algumas especialidades na odontologia que gostam de iniciar o tratamento mais cedo, a ortopedia funcional, principalmente. Na verdade, eu acredito que tem que começar na hora que se detecta algum problema que precise que seja corrigido naquele momento. Por filosofia, eu gosto de tratar normalmente ao final da dentadura decídua, da dentadura mista, né, que é quando está acabando de trocar os dentes de leite, entrando na dentadura permanente, que é o momento que a gente consegue os melhores efeitos positivos, que a pessoa está em crescimento ainda, está com saúde e a gente consegue os melhores resultados. Mas se você detecta algum problema mais cedo, com 6 anos, com 7 anos, não tem problema nenhum em intervir. Eu penso por mim que o ideal é fazer o tratamento o mais curto possível. Então, se você consegue detectar num momento, dar uma condição para o próprio organismo se desenvolver, você já pode entrar nesse momento mais cedo. Joia. Né? Bom, a gente tem umas fotos, né? Pedi para a Thalita para a gente mostrar as fotos que você trouxe para a gente ver e você comenta. Ok. Pode falar. Esse já é... Elas estão um pouquinho fora de ordem. Esse é um caso de uma prótese total. Vou ver se depois aparece a anterior a ela. Tá. Isso aí é o que a gente chama de dentadura, né? A prótese total. Nesse caso, foram colocados 4 implantes nesses dentes anteriores. Olha como é que eles ficam muito naturais, não parecendo que são implantes. Essa paciente sofreu um acidente e perdeu superior. Os 4 incisivos da frente são implantes. Olha só, Ela realmente. sofreu um acidente, teve que fazer os implantes. E você veja como é que fica natural. Muito né? natural, Desde verdade. bem feito, bem indicado. Né? O resultado fica surpreendente. Com certeza. Vamos ver a próxima? Esse é aquele que eu falei, que é uma prótese total. Se aparecer, essa é um outro caso também de prótese total. Você consegue ver em cima e embaixo os limitezinhos dela, tá? Tanto a gengiva como os dentes. Verdade. Muito São bonito. Uma prótese. O que a gente chamaria de dentadura, isso? Exatamente. Para o pessoal leigo, né? A gente que é leigo entender. É a dentadura. Mas dá para voltar aquela, Thalita, por favor, aquela foto? Essa, né? Isso. Quer dizer, é perfeito, você não fala, porque antes... Na hora que a gengiva cobre isso aí, a pessoa não percebe. Verdade. Abriu bem para a gente poder ver. E o que a gente tem que fazer hoje é adequar isso à pessoa. Então, por exemplo, se é uma pessoa um pouco mais nova, você vai fazer isso, dentes mais claros, né, com o formato, né, certinho e tal. Se for uma pessoa com um pouco mais de idade, às vezes você vai fazer algum dente um pouquinho mais amarelado, às vezes até um desalinhamento, para parecer que é um dente de verdade mesmo. É isso que eu ia falar. Antes, as próteses, né, as famosas dentaduras, elas eram retinhas. Eram muito padronizadas, né? Aquele tecladinho de piano. Isso. E todo mundo identificava que era uma prótese total. A gente até confunde, às vezes, quando a pessoa tem os dentes muito certinhos, tem hora que você fica assim, será que isso é dente mesmo? E às vezes a pessoa tem, né, exatamente. aquele dente. Vamos para o próximo. A próxima foto, por favor. Isso. Esse é um caso em que o paciente tinha diastemas, tinha os dentes separados. E ele fez restaurações para aumentar a largura dos dentes e cobrir esses espaços. Então, esses dentes da frente são facetas de porcelana e você não consegue identificar o que é dente e o que é faceta. Entendeu? Devido à qualidade. Tem o antes e depois ali para a gente ter a noção melhor, as fotos têm, mas eu não sei se elas, parece que elas estão um pouco fora de ordem. Verdade. Porque tinha o antes dele separado e o depois. A da prótese era dessa forma também. Mas talvez na sequência apareça. É isso que eu estou falando. Essa é a foto de antes dele. Ele com os dentes separados, com os dentes um pouco tortos. Aí você vê que esse não chegou a fazer um tratamento ortodôntico. Ele fez direto aquilo que a gente estava comentando, que são as facetas e lentes de contato. Se você puder voltar a foto, você vai ver. Voltar a outra que a gente vai ver, essa antes esse é o resultado final mesmo. É muito diferente. daquele tratamento. Verdade, muito diferente. Onde foram feitas coroas que cobriam esses dentes, né? Lentes de contato e coroas de porcelana para poder. Se a pessoa tem um dente só, bem mais comprido que o outro, doutor Cristiano, tem jeito? Tem jeito. Tem jeito para tudo, Tem né? jeito para tudo. Ele pode, com o aparelho, acertar essa diferença, esse desnível, né? Ou com a própria, se a pessoa não quer usar o aparelho. Por exemplo, trabalha na televisão, não tem tempo para poder fazer um tratamento que às vezes é longo, ela faz um tratamento estético através de facetas, de lentes de contato. Ok. Né? E esse caso? Esse também está fora de ordem. É um que
os dentes estão com problemas periodontais, tem muito espaço entre os dentes e esse é o resultado final de coroas de porcelana em cima e embaixo, resgatando tanto a Problemas estética de gengiva, como... a pessoa tem. Exatamente. Tinha, né? Tanto que você vai ver que na inferior, a linha do meio não está coincidindo com a superior. Verdade. Eles tiveram que com fazer um dente entre o Exatamente. meio. Olha Só que que como é interessante. a inferior não chama atenção. Quem É chama verdade. atenção é a superior que tem que estar correta Se eu não tivesse com o falado, seu não teria sorriso. percebido. Exatamente. Olha E isso só. porque está ampliado, né? Você vê, está sem a gengiva, sem os lábios, sem os lábios. cobrindo. Então, quando com os lábios estão cobrindo, ninguém percebe. É verdade, com certeza. Né? E fica muito bom. Então, todos esses dentes inferiores são coroas de porcelana. Tá? Esse é um final de um tratamento ortodôntico também. Aí nesse a gente já vê a coincidência da linha média superior e inferior, que são algumas das características que a gente busca para um sorriso que a gente chama de sorriso perfeito, né? Um sorriso bonito, né? A gente consegue visualizar os dentes inferiores, a gente tem um alinhamento, tem um degrau pequeno entre os dentes, a gente não vê um dente muito mais comprido que o outro, justamente para não ter aquele contraste que a gente estava falando que chama a atenção. Dizem que os dentes um pouco mais compridos, eles rejuvenescem, é verdade? É verdade. E tem gente que aumenta, né? Que até acho que a Ana Maria Braga aumentou. É muito comum. Aumentou muito, por sinal. Não tinha, né? Assim, ao meu ver, não tinha necessidade. A Xuxa, que já tinha os dentes grandes também, aumentou, né? Uns anos atrás, não foi agora. E aí as pessoas vão aumentando os dentes para... Não, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que adequar isso de acordo, como eu estava falando, com o rosto da pessoa, de forma que fique natural. O que acontece é que os dentes de pessoas mais jovens são realmente mais compridos. À medida que a gente vai usando eles ao longo da vida, eles vão desgastando e ficam mais curtos. Por isso que dá essa aparência de jovialidade. É verdade. Então, Doutor Cristiano, tem um monte de perguntas chegando. Vamos rapidinho aqui para ver se a gente consegue responder as perguntas dos telespectadores, porque eu fico chamando, né? Manda pergunta. Então, agora eles querem as respostas. A Rosângela, de Belo Horizonte, ela disse que vai fazer um implante, porém tem resistência à anestesia. O anestésico, no caso do dente, é eficaz? Beijos, Rosângela. muito eficaz. Bom, para você ter uma noção, para a gente fazer ou uma extração ou tratar um canal, a gente tem que dar muito mais anestesia do que para fazer um implante, porque os dentes têm inervação específica. O osso não tem uma inervação específica, é uma inervação geral. Então, ele é menos inervado e dói menos. Então, precisa de menos anestesia. É um procedimento muito tranquilo. É muito comum as pessoas chegarem no consultório morrendo de medo da cirurgia, porque a gente fala cirurgia, é um procedimento cirúrgico, mas depois que termina, eles saem falando, nossa, mas era só isso? Foi muito tranquilo. Então, assim, pode ficar tranquila, pode ficar segura. E se a pessoa tem fobia, existe a possibilidade de sedação. Ah, ok. Né? A sedação é muito comum a gente ver em filmes americanos, que eles usam um gás onde a pessoa que adormece durante o tratamento. E aí aplica a anestesia, a corda já acabou. Aí é só alegria. Que bom. Eu só quero registrar aqui, antes das perguntas, que o Ronaldo e o Pedro, eles foram os primeiros a ligar. O Ronaldo é de Betim, Pedro de Belo Horizonte, e não fizeram perguntas para o doutor Cristiano, fizeram comentários sobre o programa, sobre mim. Muito obrigada pelos elogios, pelas palavras. Foram os primeiros a ligar, senão eu estaria sendo injusta com vocês, né, Ronaldo e Pedro? Obrigada pela participação de vocês. A Marcele, ela pergunta se os aparelhos autoligáveis realmente reduzem o tempo no tratamento, doutor Cristiano? Olha, o que reduz o tempo no tratamento é um diagnóstico correto e a participação do paciente efetiva para a gente chegar àquele resultado. As técnicas facilitam o tratamento, então realmente a gente vê clinicamente alguns resultados incríveis com essas técnicas de aparelhos autoligáveis, mas o que vai determinar se o tempo vai ser reduzido é exatamente um diagnóstico correto e a aplicação desse tratamento ao longo do tempo de forma correta, tanto pelo profissional como da participação do paciente nesse tratamento. Mas realmente é uma técnica que traz alguas vantagens para os pacientes. O que é isso, aparelho autoligável? Bom, o aparelho autoligável... Então, você tem até aí para mostrar. Eu tenho até um aqui para mostrar para vocês. Esse aqui seria o que a gente chama de aparelho convencional, é aquele que utiliza as borrachinhas coloridas, o aparelho fixo convencional. O aparelho autoligável, ele não precisa dessas borrachinhas, porque ele tem um sistema que ele mesmo consegue segurar o fio. Na verdade, quem movimenta os dentes são os fios ortodônticos. E a pecinha transmite a força para os dentes e ocorre esse movimento. Então, nesses aqui, para não ter a borrachinha, primeiro tem menos atrito, o que facilita esse movimento dentário inicial.
Então, nos primeiros meses do tratamento, a gente vê uma movimentação grande, normalmente parece ser mais rápido do que o convencional. Em função disso, também da tecnologia que é utilizada nele, as consultas são mais espaçadas. A gente pode fazer consultas com 2 meses, com 2 meses e meio de intervalo entre elas. E isso, nos dias de hoje, é uma facilidade para as pessoas que não têm tempo. Então, são algumas das vantagens que ele tem. No outro, até pelo fato das borrachas já se desgastarem ao longo do mês, a gente precisa fazer essa ativação constante para obter os resultados. Talvez teria que ser uma vez por mês mesmo, né? Do outro. Exatamente. Exatamente. Mas aí o profissional, de acordo com o problema, ele indica quanto tempo que precisa para cada consulta para obter o resultado que ele espera. Joia. A Rosimeire, também de Belo Horizonte, diz que é portadora de estrogênio e gostaria de fazer um implante. Como ela faz? Não entendi. Não, também não. Porque estrogênio é um hormônio feminino, né? Todas nós temos estrogênio. E, Rosimeire, se você puder ligar de novo e esclarecer melhor se você tem alguma patologia, alguma coisa, para o Dr. Cristiano responder sua pergunta, tá bom, querida? A Silvia, de Belo Horizonte, também diz: olá, Márcia, na parte superior da boca tenho 2 pontes e várias coroas. Eu queria saber se eu poderia usar aparelho, pois tenho uma saliência nos dentes na parte superior. Abraços para você também, querida. É possível, sim. O que acontece é que as pontes têm que ser removidas. Que as pontes prendem 2 dentes para substituir um que não existe. Então, essa ponte é removida, são colocados dentes provisórios, o aparelho é colocado, os dentes são movimentados e, ao final, se tiver o espaço, faz uma nova ponte ou implante, né? Que hoje, em função do custo-benefício, né? A gente também já está deixando de fazer essas pontes, porque a gente tem que desgastar dentes naturais que às vezes estão perfeitos, para substituir aquele que está faltando. E o implante não tem essa questão, você mantém a integridade dos dentes e vai que estão adjacentes, assunto, né? Vai direto ao assunto, e com isso também aumenta a longevidade. Verdade. Porque na ponte, como você tem 2 dentes, se um deles der uma cárie, você perde a ponte inteira. Aí você perde até do outro que está boa. Você tem que refazer ela como um todo. E no implante, como é individual, você tem essa vantagem. Então, facilita a higienização e a longevidade do serviço. Com certeza. A doutora Cristiana Miriam, de Cambuci. Cambuci é o quê? Espírito Santo? Rio de Janeiro, 22? 22 é Rio de Janeiro, no estado do Rio, né? Acredito que sim. Perto de Cabo Frio, isso não sei, mais ou menos ali. Me corrijam aí, por favor, alguém dá um Google rápido. Ela gostaria de que você falasse um pouco sobre o implante no caso de perdas ósseas. Beijos, Miriam, para todos vocês aí de Cambuci. Pois é, para a gente, o implante, na verdade, é uma raiz de titânio que é colocada. É um pino de titânio que vai virar a raiz do dente que você perdeu. Para isso é necessário que exista o osso, tanto na maxila como na mandíbula. Só que esse osso só existe em função do dente. À medida que a pessoa perde o dente, o osso começa a ser reabsorvido. Ela começa a ir perdendo aquele osso que existe ali. Se no momento que o dentista, que o profissional dela for verificar, não tiver esse osso para poder fazer o implante, normalmente ela tem que fazer um enxerto ósseo, ela tem que criar um volume de osso, que é uma primeira cirurgia. O profissional dela vai avaliar essa possibilidade. Se houver essa possibilidade, fazer uma primeira cirurgia de enxerto ósseo e após a cicatrização desse enxerto, aí sim é feito um implante sobre esse enxerto. Então existe a possibilidade, mas ela com certeza tem que procurar o profissional para ele fazer a avaliação adequada e dar a indicação do melhor tratamento para ela. Ok. Doutor Cristiano, aqueles aparelhos que algumas pessoas usam que são internos. Sim. Só por dentro, por fora, você não vê. Eles funcionam e são indicados para quais casos? São indicados para todos os casos. É as pessoas que estão buscando estética. A pessoa não pode mostrar um aparelho, um apresentador de televisão, uma modelo de revista, não quer aparecer, usa um aparelho interno. Então, os brackets, em vez de ficarem localizados pela parte vestibular dos dentes, eles vão estar localizados pela parte interna, pela parte lingual. Deve fazer um pouco de diferença na dicção, né? Ou até só a pessoa que se acostumar? Não, só no início. Só no início. A gente coloca muitos aparelhos internos e no início acontece muito isso. A pessoa fala um pouco enrolado, fica parecendo um Pato Donald, fala blá, blá, blá. Mas depois de uns dias a língua se acomoda, muda de posição e a pessoa volta a falar normal. E com esse aparelho é a mesma coisa. No início ele incomoda um pouco, porque a língua fica passando por elas peças, pode machucar, alguma coisinha no início, mas depois a pessoa acaba se acostumando. E hoje a estética está muito em voga, então a gente está vendo os aparelhos estéticos, porcelana, safira,
os alinhadores estéticos, que são placas semelhantes a placas de clareamento, só que são placas específicas que movimentam os dentes, transparentes. Então a pessoa tem uma série de placas que chamam alinhadores, ela vai trocando essas placas e vai endireitando os dentes sem estar usando um aparelho fixo como esse que a gente mostrou para vocês. E a técnica lingual também.